Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao conteúdo, dessa vez falando da reação, né, ao iluminismo. Toda ação gera uma reação. Se as ideias iluministas, comentadas na aula passada, traziam um debate sobre a real situação da sociedade europeia, né, como a questão do antigo regime, né, o clero e a nobreza tinham privilégios, os reis governavam absolutos, né, a burguesia estava lá junto com o povo, essa pirâmide social já foi desenhada várias vezes no quadro para vocês desde o primeiro ano. Então, agora a gente vai assistir um pouco sobre a reação. A gente vai tentar fazer um vídeo um pouco mais menor, né? Um pouco menor do que foi o vídeo passado, tá? Então, vamos lá, é a reação, tá? É o despotismo esclarecido. E, para começar, a gente já deixa claro as ideias do que é esse nome, né? O que é esse nome, de onde vem esse nome, despotas esclarecidos. No livro didático de vocês, segundo ano, né, Liceu Valdiopesto, página 89, já traz um conceito bem interessante. Segundo parágrafo, até baixa um coraçãozinho. Inspirados pelo iluminismo, particularmente pelas concepções de Voltaire, um dos principais iluministas que influenciou vários reis daquela época, os monarcas da Prússia, Rússia, Áustria, Espanha, Portugal iniciaram suas reformas a adequar as estruturas econômicas de seus estados e a ordem burguesa em ascensão. Lembra que essas ideias elas nascem principalmente na elite burguesa, porque ela que contesta, né, essa ideia de que os privilégios só se devem à nobreza, ao clero, eles não pagavam impostos, né? A igreja tinha o privilégio de cobrar o dízimo, né? Por vezes, ali chancelado pelo Estado, o Estado deixava isso acontecer. Tá? Essa onda de reformas nos Estados absolutistas durante o século XVIII foi conhecida como despotismo esclarecido. E aí, no restante da página, vem mostrando, tá, quais foram as medidas tomadas. Tá? E a gente vai destacar um pouco aqui. Primeiro, essa imagem, ó, que está aí, ó, porcelana francesa, representando o monarca Frederico II da Prússia e Voltaire, ou seja, discutindo as ideias iluministas. Né? E por que eles vão aderir às ideias iluministas? Gente, essas ideias, elas nasciam da burguesia e elas cresciam, e eles passavam a também fazer o que a igreja fazia, eles passavam a comentar isso abertamente em praça, passavam a comentar isso abertamente, né, para várias pessoas, e até o povo que não sabia ler começou a ouvir, né, começaram a ouvir essas ideias e tentaram aderir. Então, os reis, com medo do que poderia acontecer, né, os reis, com medo do que poderia acontecer com seus governos, começaram a aderir a algumas ideias iluministas, mas, claro, privilegiando-se e se mantendo absolutos. Lembrando que as ideias iluministas contestavam o poder absoluto dos reis. Eles queriam ou a proclamação de uma república ou monarquia parlamentar, onde uma espécie de conselho, ou até um congresso, né, uma assembleia legislativa que pudesse governar junto ao lado dos reis, para que o poder não saísse exatamente, somente, exclusivamente de uma pessoa. E como é que eles vão fazer isso? Então, eles vão aderir a algumas ideias, mas que não deixem de lado o seu absolutismo, tá? Ou seja, não os tirem de vez do trono. Lembrando que as perseguições da igreja, né, não deixaram de existir. A igreja faz uma lista chamada Índex de Livros Proibidos para não deixar que essas leituras cheguem mais ainda na população. Houve a censura, né, desses livros, e essas ideias iluministas nasciam na burguesia, tá? Então, vamos lá. Os soberanos ou ministros que tentaram pôr em prática algumas ideias iluministas, visando modernizar os estados que governavam, e assim diminuir a contestação de rebeliões externas, sem, é claro, abrir mão do seu próprio poder absoluto. Exemplos: fim das barreiras comerciais, lembra que o rei mandava em tudo, né? Seguindo as ideias do mercantilismo, eles aumentavam as taxas alfandegárias, então eles pararam de influenciar, né, tanto assim a questão da economia. Lembro que o rei gostava de dizer o preço da banana, quem ia plantar, batata, etc. Então, vocês vão deixar um pouco aderir essas ideias iluministas, porque não as ideias do Adam Smith, né, a lei do mercado se move sozinho pela lei da oferta e da procura, né, o dos fisiocratas, deixar e fazer, deixar e passar, tá? O fim da censura aos livros, sim, por que não? Até porque, de imediato, a maioria dos iluministas, eles tinham como frente de combate os privilégios da nobreza, né, e do clero. Claro que os reis que aderissem às ideias iluministas, eles iam tentar mostrar que eles estavam, sim, a favor de algumas mudanças, e eles mexeriam profundamente nesse lado mais conservador. Oposição à nobreza e ao clero, como acabamos de falar, e apoio à burguesia. Quem são eles? Né? No livro didático de vocês, no terceiro parágrafo, vai trazer o nome desses principais
monarcas que aderiram, Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, Carlos III da Espanha, José e Maria da Áustria e Marquês de Pombal. Não era ele que governava Portugal, era Dom José I, mas Dom José I vai nomear Marquês de Pombal um primeiro-ministro. Lembrando, e é bom a gente não deixar de comentar, que os reis católicos, né, da Espanha e de Portugal aderiram, né, nem que seja temporariamente, essas ideias iluministas, com medo do que essas ideias poderiam fazer, né, a população reagir. Tá? Lembra que a Revolução Francesa, ela tem como base, ela tem como a ideologia do iluminismo, e ela vai ser a primeira atitude a ser tomada dentro da Europa. Lembrando que o iluminismo também vai influenciar a independência dos Estados Unidos, que são conteúdos que a gente vai ver futuramente. E aí nós temos o rei da Áustria, José I, quais foram as medidas que ele tomou? O fim da servidão, lembra que ainda existia servidão, eram os servos, né, que pagavam aqueles vários impostos que nós tivemos no ano passado, a couvé, a taia, dentre outros, e a relativa liberdade de imprensa. Quando você vê o nome relativo, você pode ter certeza que ele vai proibir que se fale mal dele, né, e a igreja e os outros poderes entre aspas, né, e a nobreza vão ser mais ofendidos aí, né, pela imprensa, mas é claro, vão não falar tão mal assim do rei. Confisco de terra. Lembre de uma coisa, quando a igreja, quando o rei vai aderir a essas ideias, a maioria deles vão optar pela tolerância religiosa, ou seja, eles não vão mais obrigar os seus súditos a serem católicos. A tolerância religiosa, ela vem como pilar, né, dessa mudança, da prova de você dizer assim, olha, eu estou aderindo a algumas ideias iluministas, tá? Eu sou rei, mas estou aderindo às ideias iluministas. Eles vão se dar muito bem, porque no mesmo pacote vem as terras da igreja. Lembra que no primeiro ano nós estudamos que a igreja tinha servos, a igreja tem terra, e ela também vai usufruir do feudalismo. Então, ela também ainda tem muita terra. Mas quando a igreja, né, é bombardeada pelas ideias iluministas, os reis não querem perder seus poderes, eles vão tomar essas terras e aí eles vão também enriquecer, porque vai ser confiscada pelo Estado, mas é governado pelo rei. Tá? Catarina II criou um ensino leigo e de uma universidade em Moscou. Quando a gente falar de ensino leigo, vocês têm que lembrar que não só o Brasil, mas toda a Europa, quem primeiro começou a ideia de ensinar, quem ensinava as pessoas? A igreja, as pessoas sabiam ler. Então, é a igreja que tem esse poder de ensinar a criança a ler. Né? Não se tinha estudo baseado na razão, mas sim na fé. Tá? A igreja até fez uma tentativa de unir fé e razão lá com Tomás de Aquino, né? Mas não quer dizer que de imediato, né, todo mundo aceitou as ideias, afinal de contas o iluminismo vinha com muita força, né? E o Renascimento já estava lá atrás, já contestando essa ideia de guiar o mundo pela superstição, pela fé, então não se comportava mais, né, no século XVIII, essa ideia de que o mundo fosse guiado pela fé e pelo achismo. Pois é, infelizmente, ainda hoje nós temos pessoas que optam pelo achismo. Tá? Infelizmente. Na sociedade do século XXI, após o iluminismo do século XVIII, ainda temos algumas pessoas que se baseiam no achismo e deixam a ciência de lado. Tipo, pode sair às ruas, que o importante é você não perder seu emprego. Né? Sabemos dos embates que vai gerar para a economia, mas nós não podemos jamais achar que jogar o povo às ruas para trabalhar, né? Podendo pegar o vírus, né, o coronavírus aí, que está espalhado pelo país e até em Vajota, que isso vai resolver a situação. Né? Isso não vai fazer o vírus ir embora, pelo contrário, isso vai propagar ele mais ainda. Né? O chamado, a criação da Universidade de Moscou, dessa vez baseada na razão. Tá? Na Prússia, por sua vez, vem Frederico II, era o rei filósofo, porque ele teve muito contato com Voltaire. O chamado rei filósofo eliminou as torturas em seu país e criou um ensino obrigatório. As torturas, gente, é aquelas que a igreja, tá? São aquelas que a igreja católica tinha o direito, né, de julgar os hereges nos atos de fé. A gente estudou muito isso no passado, né, a Inquisição, ok? Criou um ensino obrigatório, sim, agora orientado pelos iluministas, o ensino seria obrigatório, você não teria mais a presença da igreja nesse ensino, a não ser que as pessoas que tivessem, que soubessem ler, dessa vez fossem basear os seus ensinos na razão e não mais nas crenças da igreja católica, tá bom? Ou no achismo. E em Portugal, é interessante a gente falar, porque
a gente vai chegar exatamente no período que o Brasil estava, né, ainda usufruindo da exploração do ouro em Minas Gerais. Então, vem José I, é o rei de Portugal da época, orientado pelo primeiro-ministro, Marquês de Pombal. Ele vai dar uma parte dos seus poderes ao Marquês de Pombal. Ele é o rei, mas quem governa é o ministro, tá? Isso mostrando que ele vai aderir às ideias iluministas, que ele aderiu, no caso, tá? E aí vem as primeiras medidas do Marquês de Pombal. Combate à influência inglesa na economia de seu país. Lembra que a Inglaterra era tipo os Estados Unidos hoje, aqui na América Ocidental, e tipo a China na América, ou na América, no lado ocidental, no lado oriental. Como eles eram a primeira economia, todos os acordos comerciais tinham muito que estar ali patenteados pela Inglaterra. Tá? E quanto mais você tentava fazer algum negócio, mais você devia à Inglaterra. Então, o Marquês de Pombal vem e vai tirar um pouco desse controle que a Inglaterra tinha, porque ela só fazia sugar, né, todas as economias de Portugal. Tinham vários tratados, tratados de panos e vinhos, já foi tratado em outro momento nessas nossas aulas desse ano. E até o nosso ouro, né, uma boa parte do nosso ouro foi usado para pagar dívidas de Portugal à Inglaterra. Tá? Ele incrementa a produção industrial e combate a influência da igreja no seu país, atacando e expulsando os jesuítas do reino. Sim, ele vai expulsar os jesuítas do reino, e quando ele fala do reino, ele está falando das colônias também. Então, os jesuítas, eles foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, veio as ordens para que sejam cumpridas aqui pelos vice-presidentes, né, como vices-reis, perdão, e pelos governadores gerais, de expulsar esses jesuítas, até porque ele tinha uma ideia que era bem... como se diz, bem plausível para o momento. Ele dizia que esses jesuítas, esse povo da igreja, eles deviam obediência ao seu pontífice, ou seja, ao próprio Papa, e não aos reis. Então, as medidas e orientações que eles tinham, que eles faziam aqui, eles seguiriam muito mais as orientações do pontífice do que do próprio rei. Então, e também não pagavam impostos. Ainda tem a questão dos papas se beneficiarem muito com a questão de não serem investigados na casa de entrada e saída das minas. Então, muito padre também levou um pouco desse ouro. Tá? Você pode estudar aí a história de Minas Gerais, que você vê os altares repletos, né, de ouro ainda, dizem isso. Afirmam uma boa parte dos historiadores que se deu pelo fato de não serem investigados, levarem muito ouro dentro do Santo do Paulo. Tá? E ele vai expulsar os jesuítas e vai tirar deles também, logicamente, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele vai tirar o poder do ensino. E ele vai criar um imposto literário no Brasil e também na Europa, em Portugal, para que as pessoas paguem esse imposto, para que o governo possa contratar pessoas não ligadas à igreja e que passam o ensino guiado pela razão, e não mais pela fé ou pelo achismo. Tá? E aí vem a expulsão dos jesuítas, vai vir para o Brasil, e do reino de Portugal. Ele também vai rechaçar muito, ele vai cair muito em cima da nobreza, ele vai botar a nobreza para trabalhar, a nobreza vai parar de receber as grandes pensões, tá, durante esse governo de Marquês de Pombal. E aí, lá na Espanha, vem o Carlos III, orientado pelo ministro Aranda, né, reduziu as torturas, a influência da Inquisição no país, e expulsou os jesuítas. São medidas desses déspotas esclarecidos que vão tirar, na sua maioria, o poder de influência que a igreja tinha para mostrar que estavam aderindo a algumas ideias iluministas, contanto que elas não botassem o seu governo absoluto, né, de lado, tá bom? E a gente vem aí mostrando aqui atrás uma imagem do Marquês de Pombal, né, data de nascimento e data de morte, e a gente vai ver um pouco como é que ele chegou ao poder, tá? Dom José I, que reinou sobre Portugal em 1750 e 1777, convidou Sebastião José de Carvalho de Melo, Marquês de Pombal, para promover reformas no Estado. Durante 27 anos, Pombal foi o primeiro-ministro e homem forte do governo português. Em sua obra reformista, combinou o mercantilismo e iluminismo, atuando às vezes como déspota esclarecido e outras apenas como déspota, ou seja, ele não foi tão iluminista assim, e nem a maioria dos déspotas eram, né? Por vezes, eles tomavam as medidas tal quais os reis tomavam, absolutamente por sua conta, né? E já em outras não, eles mostravam ali que estavam aderindo a algumas ideias, não esqueça isso. Por isso, costuma ser lembrado em Portugal como uma que levou para o país os ares da ilustração europeia. Lembra que o iluminismo foi chamado de ilustração, tá?
de iluminismo, enquanto no Brasil a imagem que ele ficou é de um governante despótico e acirrou a opressão colonial na forma de um mercantilismo ilustrado. O Marquês de Pombal, ele vai ser o responsável por melhorar as finanças de Portugal. Então, ele vai fazer isso a qualquer custo. Inclusive, ele vai ser o responsável pela criação da derrama no Brasil, que ele vai assustar tanto o povo lá da região de Vila Rica. Ele também vai ser o responsável por tirar, né, de vez os jesuítas do comando, né, do conhecimento e etc. Mas ele também tem uma ideia de que a colônia ela não serve para outra coisa a não ser explorada. Então, o Brasil ele vai ser muito, mas muito explorado. Tá? Ele vai vigiar melhor as fronteiras do Brasil, ele vai fazer acordos mercantilistas onde as pessoas de Portugal se saiam melhor do que as pessoas da Inglaterra, que se davam bem aqui. Tá? Então, com isso, ele tenta, né, melhorar a economia de Portugal e, de fato, ele faz. O problema é que ele foi muito, muito cruel com a Igreja Católica e com os nobres. E quando o Dom José I falece, quem assume o governo é Maria, a Maria que vai ser conhecida futuramente como Maria a Louca, a viradeira, né? Porque tudo que o Marquês de Pombal fez de bom para o Brasil, para o país de Portugal, aderindo às ideias iluministas, ela vai destruir e voltar tudo ao normal, como era antes, ou seja, ela devolve o antigo regime a Portugal. O que ele fez? Estimular a exportação portuguesa de vinho, a produção de manufatura de tecido, visando diminuir a influência inglesa. Tá? Como a Inglaterra já era produtora de tecido, né, de roupas, etc., ele vai tentar não deixar Portugal tão dependente do tecido inglês, assim como era antes. Reforça o monopólio comercial em relação ao Brasil, visando explorar ao máximo as riquezas coloniais, como o ouro, o açúcar e o fumo. Reconstrução da capital portuguesa destruída por um terremoto, Lisboa vai ser atingida por um terremoto, e com todo esse aparato que ele consegue fazer, né, de reformas econômicas, ele consegue reconstruir Lisboa. Tá? Uma coisa que é bem importante falar, se não tiver aqui eu falo, já. Ampliação dos tributos da mineração para 100 arrobas anuais de ouro, lembrando que 100 arrobas, uma arroba equivalia a 14 ou 15 quilos de ouro. Combate ao contrabando, além da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, são medidas tomadas por Marquês de Pombal, para melhorar a saída do ouro e diamante. É porque esse ouro que sai da região das Minas, para ser levado até Portugal, ele teria que sair pelo porto de Salvador, que era o porto, basicamente um porto único para levar esse ouro. Então, ele via que até a chegada do trajeto se podia roubar muito esse ouro. E aí foi optado trazer para o Rio de Janeiro. Por isso que Paraty, no Rio de Janeiro, é uma cidade histórica, porque foi exatamente de lá que saía esse ouro, tá? Para ficar mais perto, para ser escoado para a Europa, tá bom? Expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal, visando acabar com a influência da igreja e exercício sobre o setor educacional, e nas diversas comunidades indígenas. Com a expulsão dos jesuítas, o Estado português apropriou-se da imensa riqueza acumulada pelos jesuítas, fazendas, imóveis, armazéns, especiarias. Lembra que eles vão saber bem que eles vão confiscar isso, tá? Então, vamos lá, conceito, né? O que seria? Ampliação das ideias iluministas no Estado absolutista, tá? Ampliação das ideias iluministas nos estados absolutistas. O grande idealizador disso foi Voltaire, tá? Que a gente já falou dele em outras aulas, deixa eu ver onde é que vai me caber aqui, mais ou menos. Locais de aplicação: Portugal, Rússia, Áustria, Prússia, Espanha, tá? Dentre outros. É o despotismo esclarecido, são a aplicação de ideias iluministas nos estados absolutistas. Lembrando que eles não vão aderir todos, porque o iluminismo ele combate, né, o absolutismo, e eles não vão deixar esse absolutismo passar. Eles vão até forjar, como o Dom José usou aí o Marquês de Pombal como o governador, né? Ele governaria Portugal, mas o rei ainda seria Dom José. Um era chefe de Estado, no caso Dom José, o outro era o chefe de governo, Marquês de Pombal. Tá? Dos valores dos grandes homens, mede-se a importância do serviço prestado à humanidade. Voltaire. Voltando para o livro didático, nós vamos ter essa imagem que foi projetada aí para vocês aqui de novo, o livro. Tá? Para finalizar o conteúdo, aqui na página 90,
a gente vai falar do surgimento de uma vacina, tá? Já nessa época, já se buscava vacina, né, por exemplo, contra a varíola, tá? Um menino, né, de 8 anos foi usado como cobaia para esse teste da vacina naquela época. Hoje nós estamos aqui aflitos em busca de uma vacina contra o coronavírus, pois no século XVIII, criados pelo iluminismo, o mundo já buscava as primeiras vacinas para o combate, por exemplo, da vacina. Nós vamos ter a citação de outras descobertas científicas, né? A ciência da natureza ela teve uma evolução muito grande nessa época, se buscava respostas, né, científicas e não mais baseadas no achismo ou na religião. É bom pautar isso, porque é um cenário bem atual que a gente vive no Brasil hoje, infelizmente. Tá? Enquanto o mundo todo seguia por uma razão, né, de combater o vírus, de isolamento social, a nossa preocupação aqui, em nome do governo, infelizmente, é exclusivamente a economia, infelizmente. Mas vamos lá. Benjamin Franklin realizou estudos sobre meteorologia, eletricidade, natureza elétrica dos raios. Antônio Lavoisier contestou que para haver a combustão era necessário ter apenas os elementos constituintes do ar, o que chamou de oxigênio. Ele vai descobrir que a água tinha, quais são os elementos da água, né, que tinham substâncias compostas por hidrogênio e oxigênio. Ele é considerado o pai da química moderna. Você deve ver isso na aula do Kennedy, com certeza mais aprofundado. E aqui você vai ter os primeiros aparelhos criados naquela época, tá? O conteúdo finaliza com isso. E como na aula passada a gente deixou umas atividades, que é da página 91, vocês devem postar isso até amanhã, né? Pela manhã, tem um horáriozinho lá, se a gente vai enganar das 7h55. Muita gente ainda não mandou do segundo ano, é importante que vocês mandem, porque vocês não perder o prazo para isso. E aí, só quando a gente voltar e ver como é que vai ser feito, tá? Não percam esses prazos. Tá? Então, para finalizar o conteúdo, é basicamente isso, e a gente vai deixar as atividades de hoje, que são da página 92. Gente, eu não estou acrescentando nenhuma atividade mais, eu não criei, a não ser para o terceiro ano, né, que eu criei um quiz para eles, mas foi para testar o conhecimento da nível que eles vão tentar o vestibular ainda esse ano. Mas para vocês, as atividades que eu estou passando são exclusivamente do livro didático, que eu passaria se a gente tivesse com certeza na sala de aula, disso não resta dúvida. A diferença é que a gente levaria ali um pouco de tempo para receber. E agora não, a gente vai ter que entregar isso num prazo, mas o prazo é muito bom, porque eu só vou receber essa atividade na próxima semana, se eu tiver enganado a data, é dia 13, que é quarta-feira, que é o horário de apoio pedagógico das ciências humanas, ok? Então, a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí a base, né, dos déspotas esclarecidos. Eles aderiram às ideias iluministas, em parte, contanto que elas não prejudicassem o seu absolutismo, ok? Então, até a próxima aula. Beijos. Fique com Deus.